Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Projeto Astrocultura. Eu sou o Daniel Vitor e hoje eu vim trazer para vocês um pouco sobre essa belezinha aqui, sobre esse telescópio. Então, eu vim falar da motorização dele e vim falar também sobre como nós conseguimos automatizá-lo para que ele conseguisse acompanhar as estrelas. Então, fica atento aí porque esse vídeo vai ser interessante. Então, pessoal, antes de passar aí para o vídeo, eu quero deixar para vocês aqui dois sites que são importantes aí a respeito do projeto, que são os sites do IFMG, do Campus Betim. O IFMG é o Instituto Federal de Minas Gerais, lá possui tanto cursos técnicos, nível médio integrado com cursos superiores, e nos superiores e nos técnicos existem os projetos de extensão e de pesquisa lá no nosso campus. Então você vai poder acompanhar aqui tanto os projetos que estão em andamento agora, como o nosso, que seria o projeto da Agricultura, quanto os outros também que estão em andamento. Além disso, é importante você seguir a gente lá na página do Instagram. Geralmente a gente coloca lá os dados que vão acontecer nas próximas observações, bem como também o que a gente tem feito durante o projeto. Então, de repente, a gente coloca uma transmissão ao vivo, como vocês podem ver aqui, até mesmo as imagens dos nossos encontros, as imagens capturadas com o telescópio. Então, vai ser interessante para vocês darem uma seguida no nosso projeto e ver como é que está sendo o mandamento dele. Então, eu deixo o convite para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo aí quais seriam esses links. Eu peço vocês que sigam a gente e que incentivem a gente a continuar nesse projeto aí. Como foi dito, eu vou explicar para vocês agora como funcionou e como a gente fez essa modificação do telescópio. Para isso, eu preciso falar um pouco do telescópio em si primeiro. E esse telescópio aí, como vocês podem ver, é um telescópio equatorial, por causa dessa montagem aqui dele. Qual é a vantagem de um telescópio equatorial para fazer acompanhamento? Um telescópio equatorial, ele já por si só tem uma aparelhagem que consegue simular o movimento das estrelas. Só que, claro, não tem um motor para que isso seja feito. Então, no caso, eu não tenho um telescópio azimutal, que a gente chama, que é um telescópio que simplesmente faz movimentos horizontais e verticais. Aí eu somo os verticais com horizontais, acho uma resultante, e com essa resultante eu tenho que acompanhar as estrelas. É uma coisa mais difícil, porque eu tenho que fazer com que dois eixos, como se fosse o eixo X e o eixo Y, eu tenho que pegar a partir disso e produzir uma curva, a função de uma curva. Já com esse telescópio aqui eu não preciso fazer isso, porque ele já, por causa desse eixo aqui de ascensão reta que a gente chama, ele já possui uma aparelhagem que consegue traduzir isso em uma forma de curva, porque ele está baseado no eixo. Então é muito mais fácil a gente mexer com esse tipo de telescópio do que com os telescópios azimutais. Esse telescópio aí, para quem tiver alguma dúvida, é um telescópio da Oreo, como vocês podem ver aqui na marca dele. Ele possui 90 milímetros de distância de abertura da lente dele, de diâmetro. E além disso, ele possui uma razão focal f10, então ele tem 900 milímetros aqui da lente primária até a formação da imagem. Isso significa que ele é um telescópio f10, ou seja, um telescópio mais escuro. Os telescópios mais claros estão abaixo de f7, por aí, são mais recomendados para nebulosas. Nosso telescópio, então, é mais recomendado para planetas e objetos que são mais claros. Então, para falar dessa montagem e dessa modificação, eu prefiro melhor falar de como funciona essa aparelhagem em si, como eu falei, que seria do eixo do telescópio. Então, aqui está o eixo no qual eu falei. Esse eixo ele é traduzido de tal maneira que eu consigo, através de uma entrada, refletir uma saída reduzida com relação à velocidade. Ou seja, eu tenho um número de dentes aqui. Isso aqui é como se fosse um dente só. Por que eu quero dizer isso? Quando eu traduzir algumas voltas nessa parte mais do metal aí, mais parecida, não que tá, a mão não está dourada, a outra parte dele, a parte de cima aqui. Quando eu traduzo algum número de voltas aqui, esse número de voltas vai ser dividido por um valor inteiro que é proporcional ao número de dentes aqui dessa peça. Ou seja, nesse telescópio aqui, ele possui uma redução de 1 para 100. Então, ele tem 100 dentes. O nosso telescópio que a gente está utilizando. Isso significa, então, que se eu tiver uma velocidade x, ou 100x aqui, essa velocidade vai ser traduzida para x na saída do telescópio. Então, se eu tenho uma entrada 100, x, eu vou ter x na saída. Isso é interessante porque eu consigo controlar o telescópio para que ele não fique tão grosseiro, assim, a certo modo de dizer. Então, no caso, eu tenho uma velocidade e eu pego essa velocidade e eu faço um movimento mais suave, que é mais recomendado para planetas e estrelas, porque como o telescópio dá um aumento interessante, dá um aumento que o nosso olho nunca vai conseguir fazer, uma coisa bem mais distante, porque isso precisa de uma lente um pouco maior para que isso seja sustentado. Se eu fizer qualquer movimento ali que seja grosseiro, eu faço uma variação angular aí, mesmo que seja
para mim, uma variação angular pequena, mas o telescópio ele vai sentir isso de um modo bem diferente. Então, por isso eu preciso de uma redução para que isso não seja tão difícil assim de retornar. Então, no caso, como ele possui uma redução de 1 para 100, bom, eu preciso de 1 grau por 240 segundos na saída. Como a entrada tem que ser 100 vezes maior, porque ele tem uma redução de 1 para 100, eu preciso de 100 graus por 240 na entrada. Ou seja, eu preciso de 5 graus a cada 12 segundos. Então, essa é a minha relação que eu vou pegar no final para utilizar um motor para que isso aconteça lá no final da montagem. Então, para fazer isso, o nosso professor, que é o Virgil, ele disponibilizou para a gente um motor, que é um motor de passo que foi retirado de uma impressora, aquelas impressoras copiadoras que são grandes, que tem um motor potente para fazer esse tipo de movimento. Além disso, ele disponibilizou um driver, a gente utilizou o Easy Driver, que é um driver utilizado no Arduino. O que é um driver? É aquele que produz os passos para que o motor consiga acompanhar qualquer tipo de coisa. Então, é ele que faz o padrão de movimento do motor. Além disso, o Arduino, que seria o controlador do drive. Então, eu vou colocar um programa aqui no Arduino, esse programa vai ser interpretado no Easy Drive e ele vai traduzir, então, em movimento ali para o telescópio, através do motor. Só que como eu fiz isso? Bom, pensando, então, na resolução do motor. O motor padrão, que seria um motor de passo, ele dá 200 passos por giro. Então, se ele dá 200 passos por giro e um giro tem 360 graus, então ele dá 1,8 graus por passo. Então, a cada passo, ele traduz a 1,8 graus. É isso que vai ser minha referência para montar a regrinha de 3. Vejam só, eu preciso de 5 graus a cada 12 segundos. A gente analisou lá a entrada do telescópio. Então, faço uma regrinha de 3, tenho 5 graus para cada 12 segundos. O que vai valer 1,8 graus nisso? 4,32 segundos. O que isso significa? Que a cada 4,32 segundos, se eu promover um passo, significa que eu vou estar obedecendo essa proporção aqui de 5 graus a cada 12 segundos. Então, se a cada passo eu colocar 4,32 segundos, significa que o telescópio vai acompanhar as estrelas com isso. Então, já é uma coisa bem fácil, é bem intuitivo de fazer. Entretanto, tem um problema com isso. 4,32 segundos é um valor muito grande se eu for analisar na minha prática. Porque a cada 4,32 segundos, o planeta, na minha observação, está em vista aqui, eu não estou observando olho nu, eu estou promovendo um aumento na imagem, isso vai trazer uma diferenciação ali. Porque quando eu trago um aumento na imagem, eu consigo perceber nitidamente a rotação da Terra observando aquele planeta, aquela estrela. Então, a cada 4,32 segundos, a variação já é perceptível. Então, eu preciso dividir esse tempo por algum valor para que essa variação torne cada vez menos possível, menos perceptível. Então, ela tem que tender ali a zero, tender a um valor que eu não consigo perceber. Então, para isso, eu utilizei essa entrada aqui, desse controlador, e essa outra entrada, porque elas, de alguma forma, elas conseguem multiplicar o número de passos do motor. Mas o que isso tem a ver? Vejam só, se eu multiplicar o número de passos do motor, eu estou dividindo o valor em graus que cada passo vai dar. Então, essas entradas funcionam de tal maneira que eu consigo multiplicar elas por valores inteiros, e o maior valor é o número 8. Então, eu consigo multiplicar 200 passos por 8, então eu vou ter 1.600 passos. Então, é a mesma coisa que dividir o número de graus por 8. Em vez de ser 1,8 graus por passo, eu vou ter 1,8 dividido por 4 graus por passo. Então, já vou ter uma sensibilidade muito maior, e com isso, é uma proporção inversa. Ao invés de multiplicar o valor do tempo em segundos, eu vou ter que dividir o valor do tempo em segundos, porque esse motor agora, para completar a mesma volta, eu vou precisar de um tempo menor para cada passo, porque eu estou aumentando o número de passos. Então, eu não posso mais usar 4,32 segundos. Eu tenho que usar 4,32 dividido por 5, porque senão o telescópio vai fazer 1/8 do giro dele. Na velocidade ficaria 1/8 menor. Com isso, então, eu sensibilizei mais o telescópio, eu fiz com que ele ficasse mais sensível, e com isso agora é mais fácil de acompanhar uma estrela sem que ela saia do campo de visão no meio da observação e sem que eu consiga perceber variações no movimento. Fica até uma coisa mais sensível. Ao invés de um telescópio o motor dar uma variação de 1,8 agora, vai dar 1,8 por 4, por 8 na verdade. Então, uma variação muito menor do que eu tenho na anterior. Com isso, a gente fez a montagem e aplicou isso no telescópio com essa programação aqui.
Primeiro eu defini quais seriam as entradas, como seriam as entradas do meu Easy Driver, que seria o drive do motor, e eu fiz uma simples programação aqui colocando um pulso, como vocês podem ver aqui, de 540 segundos, 540 milissegundos. Então, dividir 540 por 1000 vai dar 0,54 segundos, que é o padrão que eu preciso. Então, a cada 0,54 segundos, eu fiz uma função que repetisse o número de passos. Então, eu coloquei uma função aqui, para quem conhece de programação, eu fiz um for, e com isso aqui, eu fui perguntando. Eu fui somando valores para i, e a cada vez que eu somo valores para i, eu espero 540 milissegundos. Só que vejam só, se eu ficar somando isso aqui, vai chegar uma hora que o programa vai perguntar: i é menor que 1600? Então, por exemplo, se ele deu 1600 passos, significa que ele vai dar uma volta. Quando chegar nisso, eu vou passar para outra parte da função, então o motor vai parar. Então, nesse caso aqui, ele daria uma volta somente. Entretanto, eu coloquei i menos menos ao invés de i mais mais. Então, ao invés de somar, eu estou subtraindo. Então, no caso, ele nunca vai chegar no valor de i maior. Na verdade, nunca vai chegar no valor de i maior. É isso, realmente, maior ou igual a 1600, porque eu estou sempre subtraindo. Então, eu estou fazendo um loop aqui. E que seria o loop necessário para que eu coloque o motor, ligue o motor e ele fique acompanhando ele para sempre, sem precisar de alguma intervenção. Então, isso aqui já me garante que o telescópio vai ficar travado no movimento de acompanhamento. E uma foto para vocês de como ficou isso no final. Esses dois cabos que estão soltos aqui, esses dois pinos, são os cabos que estão ligados na bateria. Eu preciso de 12 volts na bateria, porque esse motor é unipolar, ele não é bipolar. Então ele precisa de uma tensão um pouquinho maior, porque ele tem uma derivação central. Isso acaba dividindo a potência, a tensão dele de entrada, e não fica uma coisa tão fácil de fazer como se fosse um motor bipolar. Mas não faz muita diferença não. Ele não vai consumir mais energia por causa disso, mas ele precisa de uma tensão maior para que ele sustente esse circuito. Além disso, aqui eu tenho, como vocês podem ver, o Easy Drive, que seria esse vermelhinho aqui, e o Arduino. Então eu simplesmente fiz uma modificação aqui na base do telescópio, na montagem dele, como vocês podem ver, que tem uma chapa aqui que eu adaptei junto à entrada do telescópio, e essa chapa foi capaz então de simplificar algo que eu teria que fazer, que seria modificar completamente a montagem do telescópio, que parece que o dono dele fez alguma coisa ali na montagem e não ficou fácil de visualizar como que seria ele modificado aí com o telescópio, mas eu simplesmente peguei uma chapa, eu desenhei essa chapa através de um programa de computador, eu imprimi e eu vi como que seria para fazer isso num modelo real, pegando as medidas, tudo certinho, e utilizei aqui uma molinha, um adaptador com mola. Então nesse caso eu posso simplesmente, como a chapa é flexível, se acontecer de alguma coisa bater ele no motor, ou durante o acompanhamento eu segurar na parte do motor, ou acontecer algum imprevisto, essa mola ela vai atenuar e não vai acontecer de quebrar o eixo aqui do telescópio ou modificar a montagem aqui, fazer a montagem ficar mais... Não sei, acontecer algum problema. Não vai acontecer porque essa mola já dá uma sustentação melhor aí para que isso seja, para que o telescópio possa acompanhar de um modo com sucesso aí, sem nenhum problema. Então essa foi a nossa modificação do telescópio, ela é bem simples. Eu utilizei somente o Arduino, como vocês podem ver. A programação é bem simples mesmo, eu só preciso de colocar uma função que consegue controlar o drive do motor sem que ele tenha algum problema, por exemplo. Então eu preciso colocar só uma função que dá passos em determinado tempo. Então eu preciso de passos a cada 540 milissegundos, que seria a velocidade ideal, como eu vi ele, por causa do ângulo do motor, como vocês puderam ver. Então é uma coisa bem simples. E eu espero que possa ajudar vocês em uma forma de modificação assim. E incentivar também, porque vocês podem ver que é uma coisa bem fácil. E dá para aprender vários tipos de coisas aí no meio da montagem. E ter novas ideias aí, por exemplo. Com o nosso professor Vigil, eu pretendo falar com isso talvez no próximo vídeo. Ele deu uma nova ideia para a gente de utilizar outro controlador ao invés do Arduino. Com o controlador que é capaz de ter um processamento um pouco maior aí. Então eu posso utilizar dois motores, eu posso fazer isso com o Arduino também, mas com esse outro controlador, além de utilizar dois motores, eu posso utilizar um software que é capaz de apontar as estrelas e modificar. Se eu estou numa estrela A, eu posso ir para uma estrela B tranquilamente, sabendo que a estrela A está lá no meu campo de visão. Mas isso aí vai ser uma oportunidade de próximo vídeo, nós não temos certeza se isso poderá ser feito ainda ou não. Depende da pauta do projeto. Mas eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham aprendido aí na nossa montagem e tem incentivado também, porque vocês, como vocês podem ver, é uma coisa bem fácil que pode ser feita aí com qualquer tipo de pessoa
que às vezes não tem nem, às vezes você pode nem ter conhecimento na programação, mas você pode ver que é uma coisa fácil e é bem intuitivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha esclarecido as dúvidas de vocês a respeito dessa montagem do telescópio. Muito obrigado.